Pessoal, quero trazer um outro tema aqui agora. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, tentou descolar a equipe econômica das medidas aprovadas para compensar a desoneração da folha de pagamento de empresas e de municípios. Segundo ele, as soluções encontradas não são aquelas que os integrantes do governo gostariam. O que ele fala, né? Preciso enfatizar que a Fazenda e o Planejamento gostariam de ter compensado o benefício da desoneração da folha de outra forma. Propusemos um projeto de lei com compensação, com reoneração gradual. Fomos ao Supremo Tribunal Federal, apresentamos uma medida provisória mirando a compensação com benefícios de PIS/COFINS e fomos apresentados por essas alternativas aprovadas pelo Congresso Nacional. Ou seja, o negócio passou, mas não da maneira que estava sendo discutido ali na parte técnica do Ministério da Fazenda. Seu Alan Gani. Pois é, a grande dificuldade nisso tudo é que todas essas medidas que foram colocadas à mesa para tentar arrecadar 26 bilhões de reais, aparentemente não são suficientes, né? Então você tem ali o dinheiro esquecido, por exemplo. Então, o que as pessoas fizeram? Elas estão correndo atrás, né? Tá todo mundo, né? Você avisou, certo, Piperno? Tá todo mundo correndo atrás de 10 reais, 5 reais. Então, é óbvio que não vai ser suficiente. Tá? Todo mundo, com razão, está resgatando aquilo que é seu. Depois, rediscutir dívidas, né? Refinanciamento de dívidas, refis lá com agências reguladoras. Então, parece ali que você vai pegando um pouquinho ali, né? Naquele porquinho, né? Que foi esquecido o dinheiro e não chega a 26 bilhões de reais. O que chega? Aí é reoneração, é PIS/COFINS, né? É algum aumento de tributo, juros sobre capital próprio. Só que daí tem o ônus político, porque o aumento deste tributo vai render mais meme para o governo, que já é um governo que tributa e muito. Ô, Piperno, o que você acha daquilo que foi aprovado contra aquilo que saiu de proposta inicial do governo federal e principalmente do Ministério da Fazenda sobre desoneração da folha de pagamento e principalmente sobre como isso seria compensado? O Alan me lembrou de um assunto importante agora, porque realmente outro dia eu recebi um link para eu entrar lá para ver se tinha algum dinheiro, enfim, perdido, esquecido em alguma conta lá em meu nome. Eu até confesso para você que eu recebi, olhei, achei curioso. Aí aquela coisa, não, de uma pessoa confiável. O que você estava com medo? Então, de ter aquele projeto de pegar o dinheiro que está parado lá e o teu ir no meio? Não, é que falou, dá uma checada, vê se você tem dinheiro em alguma conta. E o valor, era alto? Não, então, eu esqueci. Chegando em casa, vou fazer isso hoje. Graças a Alan Gani, que acabou me lembrando. Por isso que ele se chama dinheiro esquecido. Mas é verdade, o que ela falou faz todo sentido. Tinha muita gente que não tinha noção disso. A partir do momento que deram um alerta, é claro que vai todo mundo correr atrás. Verdade. Principalmente, sabe, não são petistas. Eu estava com 2,70 guardado numa conta. Aí, tinha aqueles fundos. 2,70, vai comprar uma paçoquinha. Fundo 147, umas coisas antigas aí. Então, o Brasil tem muito disso, né? Dinheiro que foi sequestrado aí, que, enfim, reaparece mil anos depois, na época do Collor. Então tem muita coisa de origem duvidosa. Olha, eu acho que do ponto de vista técnico ele pode ter razão, mas aí também, e eu entendo as razões dele, foi questionado, né, sobre o tema, mas assim, tá na hora também dos técnicos, das pessoas que entendem mais disso e ligadas ao governo, fazerem algum esforço também para colocar uma pedra em cima disso, né? Porque se eles ficarem realimentando esse negócio todo dia, veja, nós estamos quase que diariamente debatendo essa questão da reoneração, da desoneração, desde novembro. Quer dizer, setembro já está acabando, são 10 meses que esse assunto não morre. Esse assunto ele vai sempre sendo renovado. Parece que não tem uma solução nunca. Então agora que encontraram lá um remendo, então vamos tentar esse remendo arrastar até o fim do ano e a partir do ano que vem que se adotem então as medidas que foram aprovadas. O que você acha, Segre? Esse caminho está crível? A matemática do governo está precisando da varinha de Harry Potter. Matemática? Achei que o seu sotaque castelhano estava interferindo aí na maneira, mas agora eu entendi que foi proposital. Foi proposital, foi irônico, está precisando da varinha de Harry Potter para que as contas fechem. Olha só, eu puxei aqui exatamente qual era a proposta do governo. Veja lá, refis das multas com agências reguladoras.
contamos com a sapiência de que as pessoas que têm multa aceitem que estão errados e paguem as multas com menos multa do que as multas previam. Repatriação de recursos, o que de por si não gera arrecadação, e sim as multas ou eventuais perdões para que venha o dinheiro de fora. E a partir que está aqui, taxamos o dinheiro que está nas mãos das pessoas. Regularização de ativos, atualização de valores de ativos, receitas de apostas esportivas, que eu acho que aí o governo dormiu, porque colocaram 12%, deveria ter colocado muito mais do que isso, aí talvez poderia ser melhor. Olha assim, receita da taxação de importados até $50. Aqueles impostos das blusinhas, que era para a empresa que vai pagar segundo uma determinada personalidade muito próxima do presidente. Não, as empresas que vão pagar. Não, é o consumidor. Dinheiro esquecido no sistema financeiro e depósitos judiciais sem titularidade. Eu entrei também no link que você certamente viu e tinha 10 centavos, Evandro. Mas com tal de não deixar 10 centavos para o governo, eu tirei os 10 centavos. Não vou deixar dinheiro para o governo quando eu posso, que o governo trabalhe. E vou mais longe. Agora vai chegar até final do ano, prepare, taxação da distribuição de dividendos às empresas. Isso era uma previsão, inclusive, do governo de 2021, do governo Bolsonaro. Só que tinha um porém. Taxamos mais a renda, diminuímos a taxação do consumo. Vai por mim. Esse governo aqui que gosta de taxar tudo que pode, vai manter a taxação do consumo e vai aumentar a taxação dos dividendos. Ou seja, o Brasil está indo lá para o fundo do abismo. E quando precisar uma mãozinha, o governo vai te dar. Piperno, o que foi que você está com essa cara? Não, tem muita coisa, veja. É que... Você acha que não vai rolar esse empurrãozinho assim? O ano passado, na verdade, eu sempre repito isso aqui, né? A carga tributária do Brasil em 2023 ela caiu em relação a 22. E agora é evidente que há novas taxações, outros grupos acabam sendo tributados, mas de gente que não pagava. Em compensação, na base, por exemplo, eu sempre chamo a atenção aqui que a faixa de isenção do imposto de renda ela mudou, beneficiando milhões de brasileiros. E eu imagino que o ano que vem ainda vai mudar mais. Então, se por um lado você está taxando, por exemplo, fundos e bets, do outro lado, brasileiros de baixa renda estão deixando de pagar imposto de renda. Inclusive, eu quero trazer para vocês um dado, né, e jogar já para o Zé Maria Trindade, que o governo federal vai abrir mão de arrecadar 543 bilhões de reais em 2025 com a concessão de benefícios tributários a empresas e pessoas físicas. Esse montante ele representa um aumento de 20 bilhões se a gente levar em conta ao que seria as renúncias deste ano. A projeção dos chamados gastos tributários foi encaminhada ao Congresso Nacional como uma informação complementar ao projeto de lei orçamentária de 2025. Ou seja, seu Zé Maria Trindade, vai ser difícil amarrar essa conta. Muito difícil. Esse papo aí de reoneração esconde um papagaio de 30 bilhões de reais, né? Contas do governo. Mas no Congresso a gente escuta que é 17 bilhões no máximo. O que representei só para explicar melhor? São empresas que têm mão de obra intensiva, está diminuindo essa palavra desonerar. Parece aquela história da minha avó falando que o bolo ia desonerar, ou seja, se desfazer, liquefazer, né? Mas o desonerar aí é não onerar. A folha de pagamento, isso é sagrado, né? Não se taxa, não se cobra impostos de folha de pagamento. Então, essa reoneração é isso. E acabou provocando o debate sobre a qualidade. Veja bem, não é só abrir mão de 543 bilhões, é a qualidade desses incentivos. Porque é normal um país incentivar um determinado setor que está ali começando e precisa de ajuda, mas de uma forma temporária. Depois ele anda com as próprias pernas. No Brasil, não. Tem incentivos que são de décadas, e que o governo esqueceu. E está aquele incentivo sendo incentivado o setor, que não traz nada, que já está velho e tudo, né? Como, por exemplo, a Zona Franca de Manaus. É provisório que já dura anos. E agora conseguiu mais nos 50 anos, né? E foi um dos grandes debates da reforma tributária.
Diz o Amazonas que sem a possibilidade da Zona Franca de Manaus, que o Estado implode, porque entra em igualdade de condições com São Paulo. Ah, tá, mas mas São Paulo tem infraestrutura, São Paulo tem consumidor próximo, Manaus não. Então a Zona Franca de Manaus tem que receber um incentivo e tal. É um deles, mas não é o único. E mais, a qualidade é tão horrorosa que o Brasil está abrindo mão de recursos, e quando diz abrir mão de recursos é gastar dinheiro, né? É o lado contrário de gastar, é não receber. Então, assim, de setores que devem ser desestimulados. Então, está uma confusão e até a oposição entende que é preciso fazer uma revisão aí nesse ladrão de dinheiro público que é essa carona no incentivo fiscal, que é, na verdade, um bem danoso. Queria só concluir o seguinte: eu acho que está comprovado de que o problema do governo não é a arrecadação. O mês passado foi recorde em arrecadação, mais de 200 bilhões, e não salvou o governo. O que precisa é controlar os gastos, o lado de gastar.